Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da OAB Londrina. Hoje falaremos um pouco sobre a Comissão de Direito Previdenciário. Eu me chamo Daniel, sou membro da comissão e faço parte da coordenação também. Estou aqui com a doutora Laiana e a doutora Marcela, membros da comissão e também integrantes da coordenação. Bem-vinda, doutoras. Obrigada. Agradeço a participação de vocês. Vamos começar então nosso podcast? Vamos lá. Beleza, então. Pergunta inicial, assim, pra gente dar o start, né? Assim, para quem é interessado em integrar as comissões, integrar a comissão de direito previdenciário, o advogado, o que ele pode fazer, né? Quais são os requisitos para ele participar com a gente da comissão? Certo. Bom, primeiro ele precisa estar inscrito, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, ser atuante, ou ser um estagiário também cadastrado na OAB. Mas, para ser um membro formal da comissão, precisa fazer inscrição no edital que a OAB fornece a cada 6 meses. E aí, nesse edital, o advogado ele coloca o nome dele, que ele tem interesse em qual comissão que ele quer participar. E aí, depois a OAB verifica se os requisitos foram cumpridos, que aí é uma questão interna da OAB, e quais são os requisitos que devem ser cumpridos. E depois é publicado um edital com todos os nomes dos membros que foram aprovados, né? Mas isso é um requisito, assim, para ser um membro formal da comissão. Se eventualmente o advogado ou o estagiário que quer fazer parte da comissão perder essa data de inscrição no edital, nada impede que ele frequente as nossas reuniões, eventos e cursos. A questão é que ele vai ser um membro ouvinte, ele não vai ser um membro efetivo ainda da comissão. E aí, se ele tiver interesse depois no próximo edital em fazer essa inscrição, ele pode entrar no portal das comissões, cadastrar ali que ele tem o interesse e depois a OAB entra em contato, quando tiver o próximo edital, eles entram em contato por e-mail para informar que o edital está aberto e aí sim ele se tornar um membro efetivo. Geralmente o portal abre, né, para as inscrições nos meses de março e setembro. Então, a pessoa pode colocar lá quem tem interesse, a OAB vai relembrar, né, quando abrir o portal, a pessoa não vai perder esse prazo, e ela pode continuar indo nas reuniões normalmente, nos eventos que a gente faz. Única coisa é que não poderá participar do nosso grupo de membros. De WhatsApp, De WhatsApp, mas todas as informações a gente coloca lá no Instagram também, da comissão. E a pessoa sempre está atenta aí aos eventos. Quando as inscrições para o portal das comissões são abertas, a divulgação ela acontece em massa. Então, a própria OAB divulga, se a pessoa colocou ali o interesse dela em participar da comissão, a OAB envia um e-mail, a gente divulga nas nossas reuniões ordinárias também, divulga no Instagram da comissão. Então, se a pessoa tiver interesse, pode ficar tranquilo que vai ficar sabendo de algum meio de comunicação ali. Certo. Exatamente. E o que vocês percebem, assim, da características dos integrantes? Quem costuma participar lá com a gente? Bom, igual a gente falou, né? É possível que estagiários formalmente inscritos ali na OAB participem, sim, da comissão, mas é um número bem reduzido. A grande maioria são advogados e advogados autônomos, né? O que a gente percebeu nesse ano, que a maioria são autônomos, né? Trabalham normalmente ou sozinhos ou com poucas pessoas ali, é mais orgânico mesmo, né? E que a gente percebe que daí esses advogados autônomos, eles estão em busca mesmo de uma troca de experiência, um networking, porque geralmente como trabalha ou sozinho ou em pequenos escritórios, quer justamente essa aproximação com outros advogados previdenciaristas. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Para fazer uma troca de experiência, né? Eles levam alguns casos também pra gente comentar e levar soluções, debater. Exatamente. E vocês percebem, assim, que são mais advogados de Londrina? Tem gente de fora? É possível quem é de fora participar? Assim, eu sei porque a OAB Londrina seccional, né, acaba abarcando bastante cidades da região, Sim. né? A subseção de Londrina, ela tem
outras cidades aqui por perto que fazem parte da nossa subseção e não tem problema algum de participar das nossas reuniões ordinárias. Inclusive, elas são no formato híbrido, justamente para permitir que outros advogados de outras cidades participem também, tenham acesso às nossas reuniões. Né? A grande maioria, vejo que é de Londrina, sim. mas temos um grande número de pessoas de fora também. Que até das cidades mais próximas mesmo. Cambé, Rolândia, Ibiporã. Mas também tem umas cidades um pouco mais afastadas, mas que fazem parte aqui, né, da subseção de Londrina, que participam no formato híbrido quando não conseguem vir até aqui para as reuniões. E eu só, perdão que eu falei seccional, mas é subseção, né? A gente confunde muito nome pra gente. E a gente, né, começou agora no ano de 2025, né, nessa nova coordenação. Quais foram os desafios que vocês encontraram, primeiro em aceitar, né, integrar a coordenação e os desafios encontrados estando dentro da coordenação da OAB Londrina? Bom, tudo que é novo é um desafio, né? E a nossa coordenação, ela foi composta por todos os coordenadores estando ali pela primeira vez, não veio nenhum outro coordenador da gestão anterior. Foi realmente tudo novo. Então eu acho que a gente está aprendendo junto, né? Mas é desafiador sim, mas tem sido muito prazeroso também poder exercer esse trabalho voluntário pela OAB, essa troca de experiências e contato com outros advogados previdenciaristas tem sido muito bacana. E tem sido gratificante também porque os advogados, os membros, os participantes da comissão, eles têm aderido muito às coisas que a gente tem trazido, né? Os eventos que a gente tem feito, as reuniões, cursos, está sendo bem aceito por eles, então está sendo bem legal. E, assim, falando desse ano de 2025, né? Como foi o ano da comissão? A gente sabe que tem as reuniões, né, mensais. Como que funciona, assim? Como que funciona o cronograma da comissão no ano, assim? E depois queria que vocês falassem dos eventos também que a gente realizou. Nós temos as reuniões ordinárias que são fixas, sempre uma vez no mês, nas últimas terças-feiras, às 18h30. Claro, eventualmente pode acontecer de ter alguma alteração por conta de algum evento da OAB ou da própria comissão, mas via de regra, as nossas reuniões ordinárias já são pré-agendadas para as últimas terças-feiras, às 18h30, porque a gente acredita que causa uma previsibilidade para o advogado, ele já consegue se programar melhor, né? Então, ao longo desse ano, nós fizemos 10 reuniões ordinárias e algumas das nossas reuniões ordinárias são com convidados, outras não, né? As que são com convidados é para a gente tratar de algum tema que o convidado ali tem uma expertise ou que a gente está debatendo que está com dúvida entre os membros, e as outras que são sem convidados é para a gente realmente debater internamente o que a gente pode trazer de assuntos para as próximas reuniões, quais os próximos cursos. Algumas atualizações também, previdenciárias a gente sempre traz do mês anterior, porque o direito, né, muda o tempo todo, em especial no previdenciário, que é muita portaria, muita, né, tudo é muita instrução normativa. Então, acontece da gente ter essas reuniões com convidado e sem convidado também. Ao longo desse ano, nós tivemos, acho que, reunião com 4 reuniões com convidados, né, doutora? Foi 4 reuniões. Nós tivemos a primeira com convidado, foi a gerência executiva do INSS, que foi uma reunião muito interessante, tivemos muita participação, até de gente que não era membro, né, foi para conhecer a primeira vez a comissão, porque foi a gerência executiva, vários membros da gerência executiva aqui de Londrina, do INSS, para essa reunião, e que o nosso objetivo nessa reunião, como foi logo no começo do ano, foi discutir entre advogados e INSS meios de melhorar a eficiência no direito previdenciário, né, no âmbito administrativo. Justamente porque a gente pensa que a gente pode, às vezes, atuar de uma forma um pouco diferente para agilizar alguns procedimentos internos junto ao INSS, buscando não só a qualidade do processo, mas a agilidade em relação ao cliente, né, ao segurado, que é o nosso, sempre é o foco, sempre é o objetivo final. Seja do advogado, seja da comissão, resguardar ali a hipossuficiência do segurado, né?
Então foi bem bacana. Foi bem produtiva, a gente conseguiu achar caminhos, né, tanto para o lado administrativo quanto para o lado do advogado, para a gente agilizar mesmo algumas coisas, entender o lado do INSS e eles também entenderem, exatamente. né, o que a gente estava passando ali com algumas demandas. Cobrar alguns pontos da gerência executiva do INSS também, por exemplo, em relação à lotação de agências, demora para perícias, né? Então, ter essa troca de informações pessoalmente é muito válida. E foi bem deixar bacana. bem claro que também a comissão ela tem um dever de fiscalização, né? Então, a gente cobrou mesmo alguns pontos deles para ter uma maior efetividade. Exatamente. E seguindo... e nós tivemos também uma segunda reunião com uma professora de Direito do Trabalho. Mas por que Direito do Trabalho se a gente está falando de Direito Previdenciário, né? Relacionado, né? Mas apesar de ser muito próximo, né? Cada área é distinta, mas a gente, ao longo desse ano, teve muita discussão dentro do Direito Previdenciário em relação à prova da atividade especial, né? Se em alguns momentos ela é feita na Justiça Federal, ali num processo previdenciário mesmo, ou se ela precisa ser feita separado na Justiça do Trabalho. Então, a gente trouxe essa professora de Direito do Trabalho justamente para explicar alguns pontos de como essa prova pode ser feita ali na Justiça do Trabalho. Porque o que a gente percebe? O advogado, geralmente, ele se especializa numa área. Então, nós, advogados previdenciaristas, por vezes, acabamos atuando só no previdenciário. Então, trazer uma professora para dar trazer alguns apontamentos e ensinamentos de como proceder com esse tipo de prova na Justiça do Trabalho. O processo é totalmente diferente na Justiça do Trabalho, né? Exatamente. E aí, às vezes, acaba que a gente não entende, né, como que funciona ali dentro da Justiça do Trabalho. E ela trouxe isso para nós, como fazer essa ação, qual que é o trâmite dessa ação. O caminho exato, o melhor caminho para a gente poder seguir. Não sempre pensando ligado ao direito previdenciário, que é essa prova da atividade especial, né? Que é o que a gente atua dentro do direito previdenciário. E a próxima, doutora, que a gente teve... Nós trouxemos um advogado para explicar sobre as cláusulas contratuais do nosso contrato previdenciário, né? Bem especificamente. Foi um advogado civilista bem famoso, né? Bastante atuante nessa parte de contratos. E a gente queria trazer justamente sobre o contrato de honorários previdenciário, porque a gente tem algumas peculiaridades em relação a outras áreas do direito. Claro, cada uma tem sua peculiaridade, né? Mas a gente, por exemplo, em relação à LGPD, porque a gente acessa muita senha Gov, meu INSS, dos clientes, que são informações, né? Importantes. Então, a gente precisa colocar ali no contrato esse ponto. Que hoje, com essa senha, você tem acesso a toda a vida da pessoa, exatamente, né? Exatamente. Então, é um ponto importantíssimo para a gente constar no contrato de honorários. A gente também ele pontuou, né, nessa reunião, a nosso pedido em relação a cláusulas importantes para assegurar o advogado em relação ao golpe do falso advogado. Exatamente. Tem acontecido bastante. Tá à tona agora, né? Nas últimas semanas explodiu de novo, né? E aí, até a OAB, né, fez um evento para conscientização da população e alertar em relação ao golpe do falso advogado. Porque, claro, a gente trouxe esse advogado para falar para a nossa comissão em relação ao contrato, para resguardar o advogado, né, o advogado de verdade que está cuidando do processo, se acontecer alguma coisa, mas também pensando no cliente, né, o que a gente pode fazer para se prevenir, para tomar o máximo de cuidado possível, para que o cliente não caia nesse tipo de tentativa de golpe. Mais importante, né? O dever de informação nosso, né? Da OAB. Exatamente. Porque eles acabam perdendo dinheiro. É a única forma de evitar, porque para recuperar depois é um pouco complicado. Então, a OAB num todo tem se mobilizado em relação a essa conscientização do golpe do falso advogado. E aí a gente, além de conscientizar a população no geral, junto com eventos da OAB, a gente também quis trazer essa proteção para o advogado previdenciarista. Casos, né, aconteça com algum cliente, quais as medidas, enfim. Para nos resguardar mesmo. Exatamente.
E, por fim, o último convidado foi um autor de livro, né? Que trouxe ali os desafios e soluções do processo previdenciário. Em especial, ele tratou da diferença do juizado especial federal para a vara federal comum, né? Essas regras procedimentais, ônus e bônus da gente talvez tentar alternar ali entre uma competência e outra. Sim. Mas, enfim, foi também muito muito legal, produtiva. muito produtivo e trouxe muito, enriqueceu muito o nosso trabalho ali, porque a gente consegue mudar o caminho quando for preciso. Né? É sempre esse aprimoramento dentro do direito, ele é importante, né? Então, isso também é algo que a gente busca, inclusive, por isso que a gente também promoveu um curso esse ano. Né? Que foi um curso de benefícios assistenciais e previdenciários da pessoa com deficiência. Um curso que também lotou 2 dias, né? Exatamente. Inclusive num sábado. Tivemos mais de 100 inscritos. Mais de 100 inscritos. Foi um curso que pessoas de outros estados participaram, porque foi ele era presencial aqui na sede da OAB Londrina, mas ele tinha transmissão ao vivo para outros estados. Né, advogados, estagiários, bacharéis que quisessem participar. Teve uma aceitação muito grande, porque eu acho que é um tema, né, que a gente não tem muito conteúdo, muita coisa ali prática, né? Conseguimos trazer professores, né? A gente trouxe professores renomados, né? Que nos trouxeram assim, uma perspectiva muito legal sobre a pessoa com deficiência. Acho que abriu bastante os horizontes, né? E aí, sempre, igual o nosso foco, igual eu falei antes, né? O nosso foco também é sempre resguardar o segurado. Então, é claro, o advogado precisa se atualizar. O curso foi muito bom nesse sentido? Foi. Mas também para a gente resguardar o segurado, que é pessoa com deficiência. Porque se a gente não está atualizado, se a gente não sabe atuar da melhor forma, quem acaba sendo prejudicado é sempre o segurado. Sim. Então, esse é o nosso foco principal, Exatamente. Né? É uma questão muito importante, porque inclusive tem pessoas que são pessoas com deficiência e não têm esse conhecimento que podem ter esse direito. Exatamente, o direito do e às vezes não sabem que tem uma deficiência. Né? Porque às vezes fica com aquela imagem de deficiência, né? Estigmatizada. E para o direito previdenciário é outro tipo, né, de análise que a gente faz para concessão de benefício, seja para o BPC, LOA, seja para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E eu falar acho que o carro-chefe, né, dos nossos eventos desse ano foi o Café Previdenciário, né? Nós tivemos alguns eventos também, além das reuniões ordinárias e do curso, nós tivemos alguns eventos ao longo desse ano, mas realmente o carro-chefe foi o Café Previdenciário, que é um evento, na verdade, que é promovido inicialmente pela Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Então, eles que iniciaram esse projeto e a gente acabou trazendo para o interior esse tipo de evento, que a gente é literalmente um café da manhã previdenciário. É um formato mais intimista, com menos pessoas, então a gente coloca poucas inscrições, que acabam muito rápido. Muito inclusive, rápido. Coisa de 2, 3 dias as inscrições já são esgotadas. E é um café da manhã, né, com algum convidado que traz um tema relevante, importante, que a gente precisa discutir ali, e todo mundo consegue participar desse evento, justamente, né? por ser mais intimista, não ter um número muito grande de inscrições liberadas, né? Justamente para permitir que o advogado, ou a pessoa que esteja ali participando, possa tirar suas dúvidas, fazer algum apontamento, e é muito bacana porque ele é um formato mais informal. Né? Então, a gente até não costuma nem chamar a pessoa que está indo lá como palestrante, a gente chama como convidado mesmo, porque é uma troca entre todo mundo que está ali. É bem legal. E aí, nós tivemos 2 edições nesse ano. A primeira, a gente tratou sobre a instrução concentrada, que é algo que está em alta também, né? Aqui no TRF4, que é o tribunal que a gente faz parte. E o segundo foi também para entrar naquele assunto da prova da atividade especial, para a gente discutir, conversar ali de realmente qual seria o melhor caminho,
se é realmente na Justiça Federal essa prova, se é na Justiça do Trabalho, quais os ônus, quais os bônus. Então, nós tivemos ali os convidados representantes tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Federal, e a gente viu que até entre eles tinham divergências, eles também Foi o início da comunicação, né, entre as duas... Exatamente. As duas competências. Porque, por vezes, o próprio advogado ficava num limbo de que a Justiça do Trabalho não se achava competente, nem a Justiça Federal, e aí o advogado ficava naquele meio termo, no limbo, não sabia, né, para onde ir, porque nenhum das justiças estavam acolhendo esse tipo de prova. Então, foi bom que até entre os representantes ali do judiciário teve esse tipo de discussão e um pontapé para a gente começar a conversar mais a fundo e ver como que a gente pode resolver essa questão mesmo. E foi legal porque a gente pôde mostrar para eles esse lado nosso e realmente trazer uma solução ali, pelo menos inicial, que nem você falou, doutora, um pontapé inicial mesmo, para começar a resolver essas demandas, porque a gente estava sem resolução ali imediata, deixando o nosso cliente, o segurado, na espera de algo acontecer que não estava acontecendo. Então, a gente... demora é o pior problema que... Né? Porque a gente quer agilizar o lado do cliente, o lado do segurado, né? Porque a gente sabe que um benefício concedido, ele é a segurança de uma comida na mesa da pessoa. Então, esse sempre é o nosso objetivo é resguardar o cliente e o segurado. Né? A gente teve também outros dois eventos que são projetos sociais, né? Porque são voltados mais para a população do que para os advogados. Então, o primeiro foi uma comemoração ao Dia do Trabalhador, que é um evento que a gente faz em conjunto com a Comissão de Direito do Trabalho, em que, próximo ao Dia do Trabalhador, nós vamos até o Calçadão de Londrina para informar a população sobre os direitos que elas... Exatamente, os direitos que elas possuem. Sempre também tem alta procura, né, da população. Muito, sempre num sábado, que o calçadão é mais cheio. E eles têm bastante dúvidas. A gente percebe que eles procuram realmente para resolver alguma coisa. Assim. Dúvidas efetivas mesmo, sabe? Então, é bom ver também que a gente pode retribuir de alguma forma para a população com o nosso conhecimento. O outro projeto social, outro evento que a gente teve, também foi uma comemoração, agora em comemoração ao Dia do Idoso. Dessa vez o evento foi realizado com a coordenação da Comissão da Pessoa Idosa, e nós auxiliamos, né, no evento. Exatamente. Foi bem legal, né? Foi para a população idosa mesmo. Exatamente. Né? Teve bastante gente que se inscreveu. A adesão foi bem alta. Bem alta. E foi legal porque trouxeram professor de educação física, fizemos ginástica lá. Teve um médico, geriatra bem famoso da cidade. Tivemos um advogado também para falar algumas coisas de direito do consumidor, por exemplo, em relação a banco, empréstimo consignado, né? Que são as dúvidas principais dos idosos. Mas por ser um evento voltado para a população e não só para o advogado, o fato de ter um geriatra, de ter um fisioterapeuta ali que fez a ginástica com a gente no evento foi muito legal. A gente que nem faz parte da população idosa, a gente estava lá por ser da organização, fizemos a ginástica junto, tinha idoso melhor do que a gente, inclusive. Foi bem legal mesmo, assim. E pra fechar... A gente fez amizade, né? A gente fez bastante amizade. Verdade. Exatamente. Idoso gosta de conversar, a gente também, né? Porque senão a gente não estaria nessa área. E aí, para fechar os eventos formais do ano, vou falar formal porque a gente teve um evento informal de confraternização, a gente comenta depois. Mas para fechar os eventos formais da comissão, a gente teve essa semana a Caravana Previdenciária, que é um evento que, na verdade, é um projeto da comissão estadual também, em que os coordenadores da comissão de
de previdenciário de Curitiba, vem em algumas cidades do interior do Paraná, em que existe gerência executiva do INSS, justamente para colher informações com os advogados de quais são as principais queixas em relação ao INSS, colher informações para daí depois levar esses apontamentos para a própria gerência executiva. Então, foram 2 dias, né? Exatamente. Então, por exemplo, a nossa reunião foi nessa segunda-feira, internamente ali na OAB, com os advogados tanto da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Londrina, quanto das comissões que fazem parte da nossa gerência executiva, né? Então, por exemplo, Ivaiporã, Arapongas, Apucarana. Pega uma área muito grande do exatamente. norte, né? Então, a gente colheu informações de quais eram as queixas, quais eram as demandas principais. E aí, no dia seguinte, nós fizemos uma reunião com a gerência executiva do INSS. Nós, da coordenação da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Londrina, com a Comissão Estadual de Direito Previdenciário, para abordar todas essas temáticas e tentar buscar soluções e fazer esses apontamentos concretos mesmo para a gerência executiva e cobrar essas soluções, porque também é o nosso papel enquanto comissão, né? Cobrar soluções. Isso mesmo. Então foi um ano muito frutífero, né? Foi. E aí, para encerrar, igual eu falei, né, foi um evento informal, que foi a confraternização da nossa comissão também. Foi bem legal, churrasco, comida. Os membros participaram, né? Sim. E a gente teve esse momento de confraternizar mesmo, falar de direito, que às vezes acaba falando, mas não tem como não falar, né? Mas a gente acaba ali conhecendo melhor cada um, né? Porque a gente faz um networking nos dias das reuniões ordinárias, mas é um networking mais profissional, né? Ali conversa mais sobre direito. Ali na confraternização é uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais o lado pessoal dos membros que estão ali, conversar, trocar ideia, exatamente. Então, também muito gostoso. E, gente, e pro ano que vem, quais são os planos da comissão? Já tem algum planejamento? Já temos, sim. Acorda todo, né? Bom, o Café Previdenciário não vai poder faltar, porque foi muito elogiado. A gente também gosta muito de promover esse evento, é sempre muito bacana. A gente ainda não tem assunto pré-definido, porque conforme o ano vai acontecendo, às vezes alguns assuntos jurídicos estão em alta. Então, a gente tenta sempre trazer esses assuntos, ou os próprios membros trazem algumas dúvidas e a gente tenta sanar por meio trazendo algum convidado que possa falar melhor sobre esse assunto específico. Então, o Café Previdenciário mantido. Teremos também um grande evento. Né, que exatamente. Em conjunto com a Comissão Estadual. E vai ser um seminário, acredito que no começo do ano já. No primeiro semestre. Então, assim, a gente tá bem ansiosa. É um evento, é um seminário muito tradicional. Inclusive, o desse ano foi em Foz do Iguaçu e ano que vem vai ser em Londrina. A gente vai sediar. O seminário. Legal. Bem legal mesmo. E o nosso papel, independente de eventos, reuniões, nós da coordenação da comissão, nosso papel é sempre buscar continuar procurando soluções, né? Enviando ofícios quando necessário para alguns órgãos. Negociar melhorias. Negociar melhorias, exatamente. Sempre. Providências. Que, mais uma vez, né? A gente age enquanto instituição da OAB, procurando resguardar ali o advogado, mas o ponto principal é sempre o segurado. Então, claro, a gente está resguardando, buscando melhorias para a atuação do advogado, sim, mas para que ele possa atuar sempre da melhor forma, para resguardar o direito do segurado hipossuficiente. Ok. Com certeza. Acho que é isso, então, pessoal. Vamos para o encerramento, então? Sim. Vamos lá. Então, gostaria de agradecer a participação da doutora Laiana, doutora Marcela. Obrigada. E informar que quem estiver interessado em ingressar na nossa comissão, ficar atento ao site do Portal das Comissões da OAB Londrina. Lá você pode fazer uma inscrição prévia para saber quando vai abrir os editais para participar da nossa comissão. E também tem a possibilidade, caso não consiga fazer a inscrição no edital ou demore um pouquinho para sair o novo, participar como ouvinte com a gente, né? Já vai fazendo esse contato
inicial, né, com a gente e sabendo como funciona um pouco a comissão. Agradeço também a Tarobá por ceder esse espaço para a gente. É isso, pessoal. Muito obrigado.